E aí, pessoal, tudo bom? Professor Almir Serpa aqui de volta hoje, nessa terça-feira, para você. Nossa videoaula de hoje, volume e capacidade para você do 9º ano. E eu vou agradecer aqui rapidinho, tá? Professor Alberes, é o professor da escola Jonas Taurino. Ele passa a nossa videoaula para os seus alunos. Isso é muito importante, a gente precisa chamar a atenção aqui. Obrigado, Alberes. Estamos juntos, tá? Obrigado. Turma do 7º A. Turma do 7º A e B, 8º ano A e o 9º ano A também recebem nossas videoaulas. Obrigadão, viu, Alberes? Valeu mesmo, estamos juntos. Antes de começar a videoaula, tenho que falar para você, se inscreve aí no Instagram, você que não está inscrito, ou então nos nossos canais aí, canal do YouTube, vai lá, toca o sininho para receber novas notificações, tá bom? Equipe de hoje, Ari tá aí no cantinho para você da tela, você tá vendo aqui? Beleza. E aí nós estamos com o Manuel, nosso grande parceiraço que você não visualiza, mas ele está aqui junto comigo para falar sobre volume e capacidade de aula de número 51. Passamos da aula 50. Terça-feira boa, vamos lá começar a nossa videoaula. Vou ter que falar para vocês, é claro, do surgimento das medidas de grandezas, já como revisão, porque... Claro, ontem foi falado sobre isso, né? Então se liga aí, tá? Inicialmente acredita-se que o ato de medir era intuitivo. Isso era relacionado principalmente à necessidade de alimentação e de sobrevivência. Ocorria devido à substituição da atividade de caça. Imagina, né? Traz para mim aqui, Manuel. Vou explicar direitinho para vocês. Ó, imagina, naquela época o cara ia entrar na floresta para caçar, ele também virava caça, tá? Então esse receio fez com que eles deixassem de se tornar nômades para se fixar. E o que era necessário? Preste atenção, água. Preste atenção, água. Então uma fonte de água próxima, eu cerco o lugar que eu vou viver, ou seja, uma caverna protegida, água próxima, vou criar animais para não ter que caçar, então vou plantar alguma coisa para colher, já para também não sair da caverna e não ficar sob risco de morte. Então, isso era necessário à sobrevivência. Então, dois fatores foram cruciais. Primeiro, domesticação de animais e plantio de cereais. E aí, obrigatoriamente, eu vou me envolver com quantidade e período, ciclo. Que tipo de animal dá um ciclo de reprodução muito rápido? As aves, né? Ovos, carne, alimentação. E aí o outro, nós vamos ver a ovelha tem um ciclo reprodutivo muito rápido, mais rápido até do que o próprio bode, que é comum nosso aqui no Nordeste, mas a ovelha tem leite, carne, lã, aquece, enfim. Olha um monte de coisa que o homem percebeu a necessidade. E isso, então, surgiu a ideia de volume e capacidade. Por isso que é a partir disso que o homem começa a semear, aprender a semear e armazenar os cereais. Ou seja, eu também tenho que guardar os grãos bem guardadinhos, porque no inverno era um risco de perder toda a colheita, tá bom? E isso o tempo todo era arriscado. Como é que ele fazia então? Estudar muito sobre o planeta e a forma de viver nesse planeta. A partir disso, né, o carneiro foi um animal de fertilidade muito, mas muito periódica, bem periódica, e as colheitas de cereais que ele não podia plantar o tempo todo, tem que ter um ciclo, ou seja, milho, depois eu tiro um milho bom e feijão, depois eu vou plantar outras coisas para que a terra não seja desgastada e eu perca aquele espaço. Isso foi aprendendo como? Na porrada, aprendendo mesmo e errando, não foi fácil. Então tá aí periodicidade, que é a ideia de ciclo e claro, entendendo como que o mundo funciona a partir das suas estações. Vou deixar bem claro para vocês só uma coisa bem interessante, tá?
Olha, se eu plantar muito próximo um grão do outro, o primeiro que nascer inibe o outro e a produção cai. Então eu tenho que saber qual é a distância de uma cova para outra para que eles cresçam de forma livres, sem um atrapalhar o outro e eu possa colher a maior produção possível. Então ele foi entender de medida de comprimento de cova. Vê que coisa interessante. E aprendeu como? Aprendeu errando, é claro, né? Então vamos lá. Como que isso acontece? As grandezas e medidas estão lá dentro para mostrar para vocês. Subdivisão, plantio, e aí eu vou trabalhar com medida de comprimento de cova, depois periodicidade, e aí para isso, ele, é claro, teve que entender, né, como que funciona o planeta. O relógio do Sol é a prova concreta disso. O Sol nasce, eu tenho que fazer todas as minhas atividades naquele período enquanto ele estiver lá iluminando, porque depois eu estou sob risco. Vou ter que voltar para minha caverna, ficar lá aquecido e escondidinho, porque os animais não venham me caçar, porque os animais noturnos caçam também, tá? Então, o relógio do Sol foi uma boa referência. Entender sobre as estações e colocar isso numa forma muito prática foi muito interessante, porque o capim congelado não dá para colher para o animal, então eu tenho que estocar. Daí, ó, presta atenção, vamos para volume e capacidade. É aí a nossa aula. A partir dessa ideia de grandeza e medidas, domesticar animais. E é claro, para domesticar eu preciso alimentá-los. E eu também preciso alimentá-los o tempo todo. Então, durante o inverno, ele sentiu necessidade de estocar esse alimento para poder o animal não morrer de fome. E, claro, lógico, né? Se o animal morre de fome, o ser humano que depende dele vai morrer, tá? E eu não vou ter leite, por exemplo, tá? Então, vamos lá comigo, ó. Primeira forma aí do volume e capacidade. Como que eles guardavam o capim? Forma cilíndrica. Tá vendo aí como é interessante? Ora, mas não todo mundo guardava assim, professor? Claro que não. Tinha gente que guardava na forma de paralelepípedo. Por quê? Porque assim era mais fácil colocar um em cima do outro e mais fácil de estocar. Simples assim. Então, as formas, a ideia de volume e capacidade está na nossa sociedade muito, mas muito, há muito tempo já formada, tá bom? Então, vem comigo. Agora vocês vão entender a ideia de também guardar, estocar e entender a relação com litro, litragem, a forma cilíndrica. O litro lá do animal, né? Colhido, leite colhido, ele serve para um monte de coisas. Se eu bebo na hora, uma alimentação muito saudável e forte. Se eu consigo fazer coalhada, se eu consigo fazer queijo, se eu consigo fazer um monte de coisas a partir desse alimento puro e natural. Então eu tenho que guardar em algum lugar. Tá aí os objetos para vocês perceberem. E aí o homem começou a medir a partir da ideia de medição. Aí a gente está falando de litragem, tá bom? Tá dentro de volume e capacidade. Vamos lá comigo. Olha outra coisa interessante. Mas professor, e uma sociedade que não mora próximo de um rio? Como é que ela faz? Ela traz a água da fonte até onde ela está. Tá aí o aqueduto. Quer entender uma obra melhor que essa é a necessidade do homem? Veja a imagem que ainda corre água, tão antiga ainda em uso. Elevadas estruturas de alvenaria construídas de uma ou mais ordem de arcadas superpostas, erguida para servir de suporte de um canal que destinava-se à distribuição de água. Por que você não vê água chegando na sua casa? Porque ela está vindo por baixo da terra, mas aí era por cima da terra. Veja que coisa legal, tá bom? Olha como essas representações nos levam a entender e a deixar bem claro o quanto o homem teve esforço para poder sobreviver. Foi fácil não, tá? Entender isso aí é muito importante, ok? E é claro, ele também teve que entender que para fazer isso ele entendia de gravidade. Eu não vou poder fazer isso de uma forma diferente se eu não usar a depressão do terreno. Então é muita prática, gente. É de uma forma muito interessante para que vocês entendam, tá bom? Segue comigo agora que eu vou mostrar para vocês uma tirinha. Mostra aí, Manuel, que essa tirinha é interessante. Olha, preste atenção. As maiores invenções da humanidade. A roda, beleza? Tranquilo? O gerador de eletricidade. Aí é um grande físico, aí talvez o Watt,
que um dos grandes filhos, sei lá quem, mas a representação dele, tá? O antibiótico, tá aí um dos grandes pesquisadores e médicos. E aí vem a nossa geração, quer dizer, a geração Z. Celular à prova d'água agora para fazer selfie no chuveiro, gastando água, maravilhoso, né? Desperdício de água só por causa do Instagram, massa, foi boa. Cara, não desperdiça água. Esse é um bem em que poucos têm acesso, se liga aí. Por favor, a tirinha é para chamar atenção mesmo, tá bom? Para dizer para você que a ideia de trabalhar com volume e capacidade, ela não só tem a ver com matemática, ela tem a ver com sobrevivência, subsistência da humanidade. Então, não posso estar deslocado de uma opinião dessa que é muito importante. Não desperdice água. Vai escovar os dentes, vai tomar banho, desliga na hora de se ensaboar, desliga a torneira na hora de escovar os dentes, depois volta a ligar se necessário, tá bom? Não esquece da dica, vamos lá pra gente. O desperdício de água contribui para a falta e a escassez em outras regiões. Você não pode esquecer, porque dependem do abastecimento diário. Então, se você joga água fora, você está jogando a água fora de alguém que está precisando. Ficou claro? Tá tranquilo? Então vem comigo, ó. O desperdício de água, como mostrado na tirinha acima, aumenta o consumo de água em até 32 metros cúbicos. Professor, o que significa isso? Vou te explicar. Vem com calma. Ó. Essa medida, ela é representada da seguinte forma, preste atenção. O metro cúbico é a grandeza e o 32 é a unidade, né, de medida. Então, é assim que a gente subdivide, tá? Não esquece. O que são os 32? Grandeza, metro cúbico, que corresponde a volume e capacidade, tá? Volume, capacidade e litragem, né? E que é dado em metros cúbicos. Professor, por que foi dado em metros cúbicos? Um acordo feito entre Brasil e a França para as unidades e medidas padrão. É só você entender isso e olhar lá no livro do História da Matemática ou então pesquisar na internet a guerra do quebra-quilo. Você vai adorar, isso é muito massa. Tá bom? E é muito interessante. Pesquisa lá que é legal. E o 32 é o número, é o valor, é a unidade da medida, tá bom? Essa unidade de medida. Então eu trouxe um cubo aí para mostrar para vocês porque ele tem as medidas as arestas iguais, congruentes, tá bom? E aí a partir disso eu vou ter metros ao cubo, porque são 3 vezes multiplicado. Olha, é A vezes A vezes A, então só pode dar A ao cubo. Então como a gente está falando de volume de sólidos, eu vou multiplicar as arestas 3 vezes nessa posição em vermelho que você está visualizando. Fechou comigo então? Litros, não esquece. Quando eu faço a transformação, pode ser metros cúbicos ou pode ser litros. Olha a caixa d'água da tua casa, 500 litros, 1000 litros, mas pode ser representado também em metros cúbicos, tá bom? Deu para entender? Então vem comigo. Unidade de medida é o 32 que eu posso fazer a transformação. E a grandeza também pode ser representada em litros, em metros, em centímetros, tá? Você fica à vontade ou depende da questão. Grandeza e medidas aplicadas a você agora? Vamos lá para a gente entender como que isso funciona. E não esquece dessa beleza aí do aqueduto, que é uma obra maravilhosa que ainda funciona em muitos países aí, ó, bem antiga. Tabela de unidade de medida para você não esquecer. Metro cúbico está aí, que é a unidade principal, acima deles os seus múltiplos, abaixo deles os seus submúltiplos e as suas transformações. Tá claro aí? É só usar. Percebe a classe de equivalência? Percebe aí os símbolos? Use e entenda-os, porque vai estar lá na questão para vocês, tá? De uma forma geral é assim, ó. Se eu tenho uma quantidade grande e quero representar com a unidade de medida menor, eu vou multiplicar por 1000. E, claro, o contrário. Se ela está representada em centímetros cúbicos e eu quero apresentar em metros, eu vou dividir várias vezes até chegar no metro. Então, do menor para o maior eu divido, do maior para o menor eu multiplico. Tá claro? Ficou tranquilo? Então vem comigo. Não esquece que é usada a gravidade para abastecimento de água. Por isso que a tua caixa d'água e a caixa d'água da sua casa está acima do teto para que dê pressão necessária para chegar na torneira. Simples, assim. Gravidade, matemática, grandezas e medidas envolvidas. Ok? E também não esquece, por favor, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Fechou?
Vem comigo agora que eu vou te falar da parte de cilindro. Unidade de medida e capacidade. E aí serve também para litros. A mesma coisa que serve para metros cúbicos. Agora a gente vai falar de litragem, tá bom? Então, do maior para o menor eu multiplico, nesse caso por 10. E do menor para o maior eu vou dividir. Então, leve em consideração o seguinte, ó. Relação aí, litro é a base, ok? Deu para entender? Os submúltiplos do seu litro, do litro, eu vou ter nessa relação. Tá aí? Tá tranquilo? O mais comum, utilizável, tá? Eu tenho mililitros, que é muito comum e utilizado para vacina, para medicação. Eu tenho um centilitro utilizado para os valores maiores, decilitro para outros valores maiores. E aí vai, tá bom? Até o hectolitro, enfim, vai por muitos. Agora eu vou te mostrar como que isso funciona entre volume e capacidade. Preste atenção. Tem aí o achocolatado numa forma, né, mais de um paralelepípedo. Eu tenho aí a lata em alumínio de um refrigerante na forma mais cilíndrica. E nós temos o refrigerante comum nessas embalagens plásticas, que se aproxima aí de um cilindro, mas não é bem um cilindro, né? Porque tem essas curvas aí no meio delas, enfim. Mas como é que isso funciona, professor? Veja que tem um espaço bem visível entre o líquido e a tampa da garrafa. Esse espaço, ele é obrigatório. Então, o que está sendo vendido nessa garrafinha plástica é o líquido. Mas ela não pode ser vendida com esse líquido até em cima na tampa. Por que não, professor? Porque se eu botar no congelador, vai haver a expansão, congelamento desse líquido, ele vai expandir e aí a garrafa vai estourar. E já aconteceu isso, né? Lembra? Então, por isso é a diferença de volume e capacidade. Volume é o líquido que está aí em amarelo que você está visualizando, tá bom? Esse aí 500 ml, ok? A capacidade é a que a embalagem tem a mais que contém o líquido, ok? Então, é claro que essa embalagem tem capacidade para mais de 500 ml, só que ela só vai vender para você 500 ml, mas a capacidade dela é maior. Essa é a diferença. Então, se liga, volume e capacidade, tá bom? A capacidade de um refrigerante de 2 litros, a embalagem é maior. Ele contém 2 litros, mas a embalagem é maior. Tá claro, então? Resolveu o probleminha? Vamos voltar para a questão, porque a gente precisa resolver um monte de questões, já que vimos a ideia de conceito, vimos história da matemática, vimos como é que ela funciona a partir de e as principais sólidos geométricos, os principais sólidos geométricos que mais utilizam isso aí, tá bom? Quer saber mais? Mostra aí. Exatamente. Quer saber? Vou trazer uma dica para vocês muito legal, tá? Quer saber mais sobre cubagem? A ideia lá de litragem que eu estava falando para vocês, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code aí na tua tela, esse quadradinho preto e branco, e você vai ter uma aula de cubagem. Professor, o que é cubagem? Manuel, traz para mim que eu vou explicar. Volume da mala do carro, ok? Volume da tua mala quando você vai viajar e vai pegar um ônibus interestadual, tá? Você vai pagar a cubagem. Volume da tua mala quando tu pega um avião, porque tem um limite. Pode observar lá. Vai de voo? Tem condição? Tem um limite da tua bagagem. 5 litros você pode levar lá em cima, junto com você. Até 5 litros, ok? Já se você tem uma bagagem muito grande, vai lá embaixo, na parte de baixo do avião. No ônibus, a mesma coisa. Você não vai levar aquela bagagem imensa lá na poltrona. Não cabe, meu filho. Cubagem é para isso, tá bom? Quer estudar sobre cubagem? Isso é muito interessante. Quer aprender um pouquinho mais? Vai, se liga aí no QR Code e você vai ter acesso a informações maravilhosas, tá bom? Fechou comigo? Então vamos lá agora que a gente vai falar de revisão sobre o princípio de Cavalieri. O que é o princípio de Cavalieri? Na verdade, né, nem foi um grande matemático. É um grande matemático? Não, ele não era matemático, mas trouxe pra gente informações maravilhosas. Olha, só um exemplo para você ver. Alisson resolveu quebrar o cofre de moedas que ele guardava
contá-las e empilhá-las conforme a figura abaixo. Empilhou uma moeda em cima da outra. Virou um cilindro, tá prestando atenção? Uma moeda solta, depois uma em cima da outra, vira um cilindro. Então, esse é o princípio de Cavalieri. A ideia desse cara foi maravilhosa. Por quê? Porque essa comparação entre os volumes do empilhamento de moeda envolve a ideia desse princípio. Cavalieri Boaventura um italiano nascido em Milão, né? Então, esse cara, ele tinha uma ideia muito interessante. Qual foi que ele pensou? Presta comigo, presta bem atenção comigo. Ele pensou, se eu pego uma folha de papel e começo a empilhar um em cima da outra, o bloco vai virar, né, um prisma de base retangular. Usando esse princípio, ele afirma que o volume do prisma, de qualquer prisma, tá, qualquer um, e um cilindro, pode ser calculado de maneira análoga ao do bloco retangular, multiplicando a área da base do sólido pela altura. Simples assim. Nossa, professor, quer dizer que ele teve essa ideia nesse período? Exatamente. Olha que cara desenrolado. E ele não era formado em matemática, ele era advogado. Vê que coisa interessante. Volume do prisma é a área da base vezes a altura, tá bom? Se liga aí, esse princípio prova muito facilmente isso aí, tá bom? Olha, o cubo é um grande exemplo. É um prisma, só que é um prisma especial, porque todos os seus lados têm o mesmo valor. Então, arestas, elas têm o mesmo valor. Então, um cubo de 10 metros, ele vai ter um volume de 1000 metros cúbicos, tá bom? Porque a área da base é 10 ao quadrado vezes 10. Ó, preste atenção. A área da base, A ao quadrado vezes A. A área da base não é ao quadrado? A vezes A ao quadrado. A ao quadrado vezes A, repete a base e soma-se os expoentes. Não esquece de potenciação, tá? Então vai dar A ao cubo, ok? Muito simples. Isso serve para qualquer sólido. A área da base desse aí é um hexágono vezes a altura. A área da base desse prisma aí é um triângulo vezes a altura. E aí eu acho o volume. Eu calculo o valor do volume, tá bom? E se você for fazer pelo princípio Cavalieri, é só montar um monte de folhas aí com a mesma área, uma em cima da outra, e você vai ter essa ideia. Agora, cilindro. Preste atenção. Tem uma base superior, a base inferior são as bases e a sua altura. Como é que a gente faz para calcular? A área da base do cilindro é um círculo. E qual é a fórmula da área do círculo? Professor, qual é a fórmula da área do círculo? Vocês não lembram? πr ao quadrado vezes a altura. πr ao quadrado é a área do círculo, vezes a altura vai dar o cilindro. Olha como vai ficar. Agora eu vou trazer o prisma para vocês. O prisma, que é o famoso paralelepípedo. Ele aí planificado e ele aí na forma aí já de geometria espacial, tá bom? Ó, prisma vai ser A vezes B vezes C, ou seja, o valor da área, né, o valor do volume vai ser o produto das arestas. Tá claro aí então? Então vem comigo, ó. Questão para a gente resolver. Qual o volume de concreto utilizado na construção de uma laje de 80 centímetros de espessura e de uma sala medida com as medidas iguais a 4 metros de largura por 6 metros de comprimento? Essa imagem aproximada que vocês estão vendo aí, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer, ó. Professor, presta atenção. Segue comigo, cara. 80 centímetros, eu tenho que transformar, o resto está em metros. Ou eu transformo 80 centímetros em metros, ou metro em centímetros, para ficar na mesma unidade. Senão vai ser complicado. Então presta atenção. Fórmula é essa, ó. É um prisma. A vezes B vezes C. Vou pegar as arestas. 4 metros vezes 6 metros vezes 0,8 metros. O que é isso, professor? Esse 0,8? 80 centímetros. Só isso. Transformei tudo em unidade metros. Fica mais fácil, tá bom? Por quê? Porque ele quer a resposta. Qual é a resposta que ele quer? Ele quer essa resposta em metros cúbicos. Então, 4 vezes 6, 24 vezes 0,8, 19,2 metros cúbicos. Acabou. Resolveu a questão. Muito simples. Então, traz para mim, Manuel, por favor. Presta atenção. Tem um desafio aí para vocês, tá? Resolve o desafio, manda pra gente lá no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, pra gente poder citar aqui para vocês. Valeu? Forte abraço, até a próxima videoaula. Tchau, tchau!